Amém? Vamos abrir em João, capítulo 3, versículo 1. João. Eu vou até o 8. Irmãos, vamos falar do Espírito Santo de Deus. Já trazer uma introdução aqui. No João 3, versículo 1. Vou orar aqui antes. Senhor Deus, querido e amado, Deus, eu peço da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua presença neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que não venha eu falar, mas que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós e use aqui a minha vida, Pai, que não venha faltar na Sua palavra, que não venha passar, mas seja na medida exata. Deus, nós dependemos da Tua palavra, Deus. É a Tua palavra revelada que nos faz caminhar, que nos faz andar. Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos dá a direção, em nome de Jesus. Amém. Irmão, no versículo 1, vamos lá. Havia entre os fariseus, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Olha só a condição dele. Versículo 2. Ele de noite procurou a Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, o Nicodemos inicia reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus está na vida de Jesus e reconhecendo tudo. E falando um monte de coisa, e elogiando. E reconhecendo, a gente percebe que tem a presença de Deus e tal. Jesus vai logo na onde necessita do milagre, na onde necessita da cura. E quem é ele? É um chefe da Suprema Corte lá, volta lá no lá. Membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era uma pessoa, tinha uma colocação diferenciada lá. Irmãos, Jesus não está impressionado com isso. Pode pôr no 4 lá, Felipe, por favor. Então, Jesus não está impressionado com isso. Nicodemos questionou... Não, desculpa, perdão. Estava em qual? Versículo 2? 3? Isso, no 3. Respondeu Jesus, declarando: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, Jesus vai trazer aquilo que vai enviar a palavra que vai trazer cura para a nossa vida. Ele não vai enviar uma coisa que não é cura. É cura. Então ele começa falando aqui com Nicodemos. Vai lá, versículo 4. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Irmãos, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. E muitas vezes eu e você não entendemos o que Jesus está falando. Sabia? Jesus está falando algo comigo e com você e a gente não está entendendo. Ele não estava entendendo. E ele tinha uma capacidade, ele era do Supremo Tribunal dos Judeus, então ele tinha uma colocação diferente. Ele estudava, lia muito, mas ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. Vai lá, versículo 5, olha só. Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, é água e Espírito na nossa vida em todo o tempo. Por que não nascer da água e do Espírito? Primeiro, o batismo, né? Que Jesus deixou como exemplo. Ele mesmo se batizou. Foi lá se batizar, né? Com João Batista. Irmãos, eu preciso
Só vou entender se tiver espírito. Se não tiver espírito, eu não entendo. Por quê? Muitas coisas, ele falou assim, ó, você precisa nascer de novo, para que essas coisas, para que você entenda, para que você entre no reino de Deus. Ó, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tem uma condição, nascer da água e do espírito. Batizou, recebeu Jesus, vamos caminhar. O que eu preciso entender? Tem coisa que eu não estou entendendo, porque quem vai me explicar é o Espírito Santo de Deus. Tem coisa que não vai encaixar na nossa mente. Muitas vezes você pode ter Deus te dá uma visão, uma revelação, e você comunica, você fala comigo. Não entendo. Irmãos, quando Paulo estava lá, indo para Ásia lá, o Espírito Santo impediu ele. Aí Deus foi lá e falou com ele. Deus falou com ele, os outros irmãos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Ele que teve a visão. Tem coisa que é só o Espírito que vai me ensinar. Eu preciso nascer de novo. Se eu continuar. E quando ele fala nascer de novo, eu vou mudar a minha conduta e receber aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Vai lá, versículo 6. Ó, nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Próximo versículo. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito, deveis nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Você escuta o som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Então, o Nicodemos chegou, falou, Jesus, eu sei que o Senhor vem de Deus, eu estou vendo o sinal. O Nicodemos, é o seguinte, tem que nascer de novo. Irmãos, sabe o que acontece? A gente precisa todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo lutar contra a nossa própria natureza humana. Porque ela sempre vai se levantar contra as coisas de Deus. Em todo momento. Quem vai nos ajudar é o Espírito Santo de Deus. Porque em todo instante eu preciso nascer de novo. Porque se eu ficar com o meu pensamento e não receber aquilo que o Espírito Santo tem, eu não vou entender as coisas, não vai fazer sentido para mim. Por mais que pareça... você vê só. O José, um homem de Deus. Tanto que Deus escolheu usar a vida dele, a vida da Maria, para fazer tudo o que ele fez. Era um homem certo, andava certinho, mas ele não entendeu. O Samuel chegou lá na presença da família lá, do Jessé, e já viu logo Eliabe, não entendeu também, é esse aí ungido. O Eli estava lá na cadeira sentado, a Ana morrendo lá, mas na presença de Deus orando, ele também não entendeu o que estava acontecendo. Sabe o que eu vou entender? O Espírito. Eu preciso do Espírito Santo em todo momento para nos dar discernimento. E muitas vezes eu vou lutar com a... Por quê? Porque dentro de nós tem uma carne. Então o Espírito Santo vai nos ensinar a lidar com as situações que nós não entendemos. Ele falou assim, Nicodemos, não dá não, cara. Não dá, volta aí o versículo 6 aí. Não dá. 6. Não dá. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus falou? Precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Irmãos, não faz sentido. Se você e eu vamos falar para alguém, se você for falar para alguém, tá vendo esse sinal que está acontecendo? Essas guerras que está acontecendo em tal país, em tal lugar. Você já viu esses maremotos, esses terremotos que está acontecendo, vulcão, terra abrindo? Isso aí Deus já falou que tudo isso aí ia acontecer. E isso daí é um sinal de que ele está cada vez mais próximo. Não vai entender porque é carne. E eu muitas vezes não vou entender as coisas se o Espírito não nos revelar, não nos dá direção. Estamos lutando. Às vezes, a gente lida com situação que você fala assim, que coisa é essa, Jesus? Eu não estou entendendo. Mas aí a gente vai para a oração. Aí o Espírito
o Espírito Santo fala assim, Jesus fala, ó filho, se está na oração, eu vou te dar uma recompensa. Você entrou no quarto aí, você parou no ônibus em algum lugar, eu tenho uma recompensa para você. Irmãos, não tem como. Às vezes a gente fica toda hora tentando, com a nossa própria força, só vai se o Espírito, se eu nascer do Espírito, entender o que Ele quer nos dar direção, só vou entender as coisas que estão acontecendo se o Espírito Santo dá direção. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente já vai ver aqui, mas Ele vai nos levar em lugar, vai nos levar em situações que eu falo assim, Jesus, e agora, como é que eu lido com esse negócio? Como é que a gente lida com essa situação? Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, ó, no Efésios 6:10, ele fala assim, ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele vai falar um pouquinho adiante, ó, porque você não está lutando contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. Mas Jesus falou que se eu nascer do Espírito, eu vou entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Tudo surge lá no mundo espiritual. Toda situação. Vem lá uma oferta diabólica, mundo espiritual. Veio a bênção de Deus, mundo espiritual. Deus prepara lá o milagre. Ninguém está sabendo de nada, mas Ele nos revela pelo Espírito. E aí a gente entende as coisas que vão acontecer. E assim vai acontecendo. Mas o Nicodemos estava todinho perdido. Jesus falou assim... Jesus esperou, ele falou, ó, tô vendo que o Senhor é de Deus e tal, esses sinais aí. Ô Nicodemos, é o seguinte, se você não nascer de novo, vai continuar a mesma coisa. Irmão, todo dia nós precisamos renunciar à nossa carne. E muitas vezes quando a gente fala renunciar à nossa carne, é as nossas próprias ideias e opiniões. Por quê? Porque se eu falar para você, se nós falarmos, olha... renunciar à carne. Ah, é porque o pecado que vem logo ali. Irmão, se a gente não tiver uma vida com Deus, a gente não vai nem... O pecado não vai nem... A gente não vai nem... Para nós está tudo certo. Não, a gente tá tendo uma vida com Deus. Tá buscando a Deus. Então eu tenho que nascer de novo. Por quê? Porque o nosso entendimento é carne. E dentro de nós tem uma carne cheia de ideias, cheia de pensamento, cheia de razão. E eu preciso entender que tem um diabo lá fora, que além da nossa carne tem um diabo. Mas Jesus falou assim, ó, se preocupa não, estou contigo até a consumação do século. Ó, se preocupa não, eu vou ensinar para você todas as coisas. Como? Através do Espírito Santo. Aí eu estou lutando. Jesus está falando que... como é que vai... Ele foi até irônico falando isso com Jesus. Jesus, como é que é isso? Foi uma piadinha que ele fez. Jesus falando sério com ele, falou assim, Jesus, e como é que vai acontecer isso? Eu vou voltar lá para a barriga da minha mãe? Olha que coisa que ele falou para Jesus. É como se fosse não foi uma piada, mas ele quis ironizar a situação. Aí Jesus foi mais incisivo ainda com ele, ó. Tem que nascer da água, mas tem que nascer do Espírito também, irmãos. Todo dia eu preciso da opinião do Espírito Santo na minha vida. Todo minuto. Às vezes a gente está tomando atitude e tomando decisão sem a direção do Espírito. E outra coisa, tem um diabo que quer influenciar a nossa opinião. Às vezes, presta atenção. Olha só, ele está falando aqui, né? Que eu tenho que nascer de novo. Vamos aqui rapidinho que eu já vou entrar nessa outra parte. Mateus 3, versículo 11. Ó. É isso mesmo, vamos lá. Em verdade, João está falando, né? João está falando. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, ele está falando de Jesus, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Vai lá. O 12, só os dois. Ele trará a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro
o seu trigo e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Volta lá no 11, por favor. Irmão, o que ele está falando? Ele está falando de Jesus. O batismo com fogo é o Espírito Santo, e batizará com água, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos do fogo de Deus na nossa vida. Nós precisamos do fogo de Deus. Olha só, muitas vezes a gente quer descontrair. Às vezes a gente quer descontrair um minutinho. Você fala assim, vou descontrair um pouquinho. Aí você fala, pô, tô cansado, vou descansar um pouquinho. Aí você resolve e fala assim, vou assistir um negocinho ali. Lá tem a carne, tá lá. Aí você fica, acho que meia hora, 20 minutos procurando. Aí daqui a pouco, na metade do filme, aparece uma tranqueira. O que ele está falando? Eu preciso do fogo de Deus para entender, senão eu vou achar que o que está acontecendo ali é normal. Ele falou assim, eu estou batizando com água, mas tem um que é mais poderoso, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João já começa a falar aqui do Espírito Santo, Jesus já começou a falar. Irmão, nós precisamos em todo momento do Espírito Santo de Deus. Ele falou que ajuda as nossas fraquezas. E muitas vezes eu e nós relacionamos as fraquezas a um pecado direto, mas muitas vezes é a opinião e decisão que a gente vai tomar e gera fraqueza, gera situação. Então, o que eu preciso fazer? Espírito Santo e fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai lá, no 12. Ele trará a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Muitas vezes tem em nós trigo e tem palha. Jesus vai separar. É claro que ele está se referindo aqui a outra situação, né? De quem não... O trigo, o joio lá e separar a palha, aquilo que não presta. Mas muitas vezes na nossa vida tem lá uma palha e Jesus vai tirar a palha. Só que se eu não tiver no fogo do Espírito, eu não vou entender. Olha só, Jesus está lá, está caminhando, acabou de batizar, o Espírito Santo desceu em forma de pomba lá. Deus bradou com a voz dele. Para onde ele foi dali a pouco? Deserto. Você vai entender isso? Eu vou entender isso? Não vou. Mas o que ele vai fazer? Fogo. Aí chega uma situação. Agora vamos lá. No 24, 48. Lucas 24, 48 e 49. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que Jesus, quem está falando é Jesus, tá? Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido de poder. Irmão, eu preciso ser revestido de poder. Espírito Santo. Ele está falando lá do acontecimento de Atos, capítulo 2, versículo 17, a descida do Espírito Santo, né? Que derramarei do meu Espírito, sobre o que o Joel falou e tal. Ele está falando isso daí. Irmão, eu preciso ficar... o que representa a cidade? Representa a nossa busca. Mas eu já sou cheio de Deus, cheio da presença de Deus, então nós precisamos renovar nossas forças. Por quê? Eu preciso de poder. Às vezes a gente está pensando assim, fulano, eu preciso de poder porque eu sou um pregador famoso, eu sou um ministrante da palavra de Deus, então eu vou... Não, irmãos, não é só por isso não. A gente precisa do poder para vencer o diabo, que muitas vezes sugestiona lá dentro da nossa casa. Irmão, ele não vai entrar na nossa casa porque Deus está cuidando, mas ele vai dar sugestão. Às vezes você fala assim, mas o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Não foi uma coisa gigante, não. Não foi uma coisa grande, não foi uma coisa besta que gerou lá um pré-conflito, uma situação, um desafio. Não, foi uma coisa simplesinha.
E aí o que eu preciso entender? Poder. Que poder? Para ter mais autoridade, para ter uma palavra que eu vou derrotar todos os oponentes no argumento. Não, ele não quer isso não. Ele não quer fazer eu brigão por aí, cheio de conhecimento. Não, fulano falou isso aqui. Não, mas isso aqui é assim. A não ser que a gente precise honrar a nossa fé, Deus vai nos capacitar. Mas agora, não, ele quer ensinar. Ele quer ensinar para mim, para você, que tem situação que eu vou dispensar a ideia, eu vou ter poder para dispensar a sugestão do diabo. E só vai vir como? Pela água e pelo Espírito, nascendo de novo. Aí ele fala assim, ó, o batismo com fogo, você vai ser cheio do poder de Deus. Irmãos, a nossa vida é mais prática do que a gente imagina. Mas o diabo e a nossa carne quer complicar tudo. Presta bem atenção. Às vezes, tem uma situação que o diabo quer potencializar ela. Mais ou menos assim. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa aqui. Tá, isso aqui, ó. É mais ou menos isso aqui. Você pega isso aqui, ó. Você pega isso aqui. Aí eu pego e dobro isso aqui assim, ó. Ó, desse jeito aqui, ó. Dobra assim. Tá certo? Não tá, tá parecendo um lenço de cabeça, né? Eu dobro assim. Ai, por que dobrou isso assim? Aí o outro vai lá e dobra assim, ó. Dobra esse jeito aqui. Assim, assim. Ah, mas por que fez assim? Irmão, não entra na onda do diabo, na onda do Satanás. Deixa isso pra lá. O que eu preciso entender? Poder. O poder é para eu vencer o meu cotidiano. Ele falou assim, ó. Você tá cansado? Vem cá. Vem cá, monta aqui. Toma aqui o seu lugar na minha canga. Não é isso que ele falou? Você tá cansado. Tô arrebentado, tô aguentando mais. Vem aqui. Toma, vem aqui, vem. Você tá cansado? Sobrecarregado? Peraí que eu vou aliviar. Toma, vem aqui, monta aqui na minha canga aqui. Vamos andar comigo, vem. Aprende de mim que sou manso de espírito. E pega o meu jugo, o meu modo de viver, que o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Vou dar descanso para você. Pega aqui a minha conduta, larga a sua conduta, conduza aqui, larga a sua conduta e conduza aqui as coisas desse meu jeito. Irmãos, o que ele está falando para mim? Esse é o poder que eu preciso. Às vezes, nós arrebentamos na vida profissional, na vida, em outras áreas da vida. Aí quando chega na hora de lidar com gente, o que a gente faz? A gente não tem poder nenhum, sabe por quê? Porque na hora que fala assim, você quer que faz como? Não, eu quero que dobra assim. Então tá bom, me dá isso aí. Eu vou dobrar assim. Não! Oh, peraí, como é que é? Como é que você quer que faça? Assim? Tá bom, vamos fazer assim? Vamos. Pronto. Resolveu. Pronto. Pra quê? É esse poder que ele tá falando pra mim e pra você, porque o que eu preciso entender? Deus pode te usar e vai te usar para ganhar almas, para evangelizar, para dar às vezes a pessoa tá lá no ônibus, lá vai morrer, vai fazer alguma besteira, aí Deus dá uma palavra assim, você fala assim, ó, você fala só assim, Jesus te ama. A pessoa fala assim, oh meu Deus, olha só, essa pessoa nem me conhece e falou que Jesus só falou isso. Olha o poder, que coisa maravilhosa. Ele pode usar para isso. Mas ele quer nos dar poder contra essas situações. Ele falou assim, Nicodemo, você não está entendendo nada. Enquanto você ficar aí no nascer de novo, amanhã eu vou nascer de novo. Amanhã eu vou deixar de lado a minha opinião e vou ser revestido de poder. Olha só, o que nós precisamos entender? Tem coisa que o diabo está só olhando. Não tem aquela história lá? Que tinha o cavalo, o burro lá, o animal lá? Aí o diabo foi lá e só abriu a porta, a porteira lá. Aí o cavalo foi lá, o burro foi lá, pisoteou toda a horta do vizinho. Aí o vizinho, cheio de falta de poder contra as nossas próprias atitudes, as nossas próprias decisões, não tinha poder nenhum, não dominava a carne de jeito nenhum, né? Tem umas condições que nós estamos mais aptos a dominá-las, não é verdade? E tem outras que nós precisamos lutar todo dia para dominar, para não entrar na onda da carne, certo?
Aí ele soltou lá, aí o cavalo foi lá, comeu tudo da roça do outro lá. O outro foi lá, matou o cavalo. Aí o cara que, dono do cavalo, foi lá, matou o cavalo. Aí o filho foi lá e matou, virou um tropé da bexiga. Aí, o que aconteceu? O diabo, eu só abri a porta só da cerquinha, o cavalo foi lá e o resto deles cuidou. Irmão, ele quer me revestir de poder, de força, de capacidade, para eu entender que tem situação que eu vou dispensar, eu vou entender, ó, não, peraí, tem alguma coisa aqui, tem uma opressão aqui, vamos orar em nome de Jesus, ó, tem algo, não, irmão, se eu achar que não tem um diabo e não tem a nossa própria carne, a nossa própria índole ali lutando contra aquilo que Deus tem, eu não vou receber esse poder. Se eu não reconhecer que, ó, fulano, peraí, fulano, você tem que mudar isso aí. Fulano, eu tenho que mudar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar com quem está vencendo o que eu não venci ainda. Eu vou fazer isso. Eu vou andar com quem está vencendo o que eu não venci ainda. E se Deus me der a graça, eu vou ensinar a quem está com outra dificuldade que Deus me deu a graça para vencer. É esse poder. Ó, não sai da cidade não. Enquanto você não receber o poder, você não para de orar. Enquanto você não receber a força, a capacitação, eu não paro de orar. Ó só, a vida desse homem. Põe lá no 1 Samuel 16:13, por favor. Ó, só um versículo só. Fica aqui mesmo comigo. Só aqui, ó. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite, e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele momento, a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé, põe na AFC lá, ACF. Isso, ACF. Ó, obrigado. Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e voltou a... Irmão, eu preciso deixar o Espírito Santo se apoderar da minha vida por completo. Mas por completo, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. E Ele quer fazer isso na nossa vida. Por quê? O que Jesus falou? Ó, eu vou para o Pai. Mas o Pai vai enviar o Espírito Santo. E Ele vai te ensinar todas as coisas. Está lá no 14:16, lá e do 26 também. Ele fala, João, né? Então o Espírito Santo vai me ensinar. Como é que eu vou viver? Se Ele se apoderar da minha vida, é meu. É mais ou menos assim, ó. Da garrafa aí, Sossô. Ó, assim, ó. Tem uma lá que eu me apoderei. Se apoderei da garrafa, é minha agora. Né, filha? É minha? Não? Mas está na minha mão. É minha ou não é? É? Sim ou não? Irmão, é assim. A gente uma hora fala assim, outra hora fala não. A gente pensa que tá brincando, mas uma hora a gente fala assim, Senhor, eu sou teu. Sou totalmente teu. Ó, pode fazer o que quiser. Daqui a pouco a gente não é mais. O que eu preciso deixar? Deixa o Espírito Santo se apoderar de você. O que você já se apoderou? Já se apoderou de alguma coisa? Isso aqui é meu e pronto. Aí você faz o que quiser. Deixa ele fazer o que quiser. Olha só. A gente está lidando com situação que está pensando... Por exemplo, tem uma pessoa que ela está no alto escalão do governo. No alto escalão. Ela tem decisão que vai afetar muitas pessoas. Mas eu preciso entender que o diabo quer investir, ganhar a minha alma, porque eu tenho decisão por muitas coisas da minha vida. Então eu preciso deixar que o Espírito Santo se apodere da nossa vida. Por quê? Você sabe aonde está a cilada do diabo? Ó, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmão, você não sabe. Eu não sei na onde que está uma cilada. Às vezes a gente acorda de manhã, né? Aí na hora de sair a gente ora, fala com Deus. Irmão, a gente não sabe na onde está a cilada, na onde está a articulação do inferno. Ó, por isso que a gente fala, ó, Pai nosso que estás no céu, Deus, nos livra aí, nos deixa cair em tentação, mas não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o poder, o rei. Irmão,
eu preciso entender. Ele se apoderou de mim e eu preciso reconhecer que ele está cuidando da minha vida. Mas tem um diabo, tem a nossa própria carne. Eu dependo do Espírito Santo em todas as situações e a gente precisa lutar todo dia. Mas, puxa vida, não acertei de novo, vai de novo. Não acertei? Errei de novo? Errou de novo e vai de novo. Até que vai chegar uma hora que a nossa sombra vai curar. Não foi assim? Não sei se a gente vai chegar nesse nível algum dia. Mas a gente precisa vencer e lutar todo dia. Por quê? Porque Deus é conosco. O Espírito Santo é conosco, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Olha só, se Ele vai nos ensinar, eu tenho que estar no lugar certo. Põe aí, por favor. O próximo, 27:4. Salmos 27:4-5. Ó, uma coisa pedi ao Senhor. Ele pediu e buscou. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por que eu quero morar na casa de Deus? Ou estar na presença de Deus todo dia? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, pode pôr a outra lá, inquirir no seu tempo e aprender, ó, e buscar isso, aqui ó, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Eu preciso da orientação de Deus, da direção de Deus, todo tempo. E quem vai fazer isso? Espírito Santo, é Ele que vai nos fortalecer. Não estou entendendo, irmão. Eu preciso entender que não existe tempo de casa, não existe mega, a gente pode às vezes saber um pouquinho mais e lidar de forma diferente. Mas o diabo continua sendo o diabo. Ah, tem diabo toda hora? Não, tem a nossa carne dentro de nós, que está toda hora pulando e dando um monte de ideia contrária. Aí o diabo fala assim, né, por que você não dá um fim nisso aí? Dá um jeito nisso aí, resolve isso aí logo. Mais ou menos assim, né? Deus manda lá um cliente desafiador. Aí você fala assim, Jesus, é melhor eu falar, ó fulano, faz o seguinte, vamos encerrar o mês aqui e pronto, acabou. Aí você fala assim, não, foi Jesus que me deu, vamos mais um pouquinho. Se for uma coisa do Satanás, vamos orar e vai sair. Aí você fala assim pro cliente, o cliente é desafiador. Não, eu não falo. Por quê? Eu vou estar na presença do Senhor, buscando a orientação. Agora, o que ele entendeu? Próximo versículo, por favor. O que ele entendeu? Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Nós vamos viver isso aqui num tempo futuro? Sim, mas estamos vivendo isso agora. Por quê? Porque chega a situação, você fala assim, Jesus, se não fosse o Senhor, já era. O Senhor me guardou e me colocou num lugar de segurança. Você fala assim, Jesus, aconteceu todo esse desafio, mas o Senhor me deu suporte. Por quê? Porque Ele me colocou no lugar de segurança. Então, em todo tempo, eu vou depender do Espírito Santo de Deus. Vamos finalizar? Ezequiel 37, do 1 ao 4 apenas. Ó, a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Presta atenção, mediante o poder do Espírito, Ele me conduziu. Irmão, é Espírito Santo em todo momento. Agora, o que eu preciso entender? Ele vai nos ensinar, não vai? Ele está conosco, eu preciso se encher de poder. O que Ele vai fazer comigo e com você? Vai te levar em um lugar que você vai aprender uma coisa nova. Vai me levar em um lugar que eu vou aprender uma coisa nova. E especificamente, geograficamente, não. Às vezes, o lugar que ele vai levar é uma situação. Não é que ele vai levar eu em outra cidade. Não. Pode acontecer, obviamente, né? Às vezes é do lado, assim. Às vezes é um pouquinho mais longe.
Mas ele vai nos levar em lugar para eu entender algumas coisas. Às vezes, ele pode me levar aqui, mas ele pode levar eu em lugar que ele levou o José. O José, pai de Jesus. Como? Que situação? A situação que ele viveu. Não, isso aí é do Espírito? É do Espírito. Não larga ela não. É mesmo, Deus. É mesmo. Continua aí nesse seu chamado. Aí Deus vai levar. Aqui ele levou Ezequiel aqui, ó, não vale. Irmão, aonde que Deus vai nos levar para nos ensinar? Será que é no deserto, lá perto do diabo, para eu ter sabedoria? Não é, não tem mágica. Eu queria ter uma mágica, ter uma sabedoria, ó, tchum. Deus não vai. Ele pode jogar, ele pode dar uma estratégia, mas ele não vai jogar o treinamento aqui na minha mente. Ele vai levar nós às situações e a condições para que eu dependa dele. Aonde? Que é isso aqui? Um vale de ossos? Um vale onde a terra estava coberta de ossos. Só coisa feia, osso lá, caveira e tudo esfarelando já pó. Versículo 2. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. Irmão, como se não bastasse, além de eu estar na situação desafiadora, ele manda eu andar para lá e para cá, para eu me habituar com a situação e saber. É mais ou menos assim. Nós chegamos, pelo menos no caso da minha profissão de elétrica. Quando eu estou lá, eu chego, aí a pessoa dá um diagnóstico. Aí eu falo assim, para onde que eu vou? Daqui a pouco eu andei para um lado, aí eu vou num lugar, aí eu converso um pouco, a pessoa vai falando o que aconteceu, como que... Aí eu vou traçando, geralmente é coisas, né, repetitivas, né, coisas que já aconteceram em outros lugares. Então eu já estou mais habituado. Mas às vezes tem situação que eu tenho que ir lá para um lado, aí eu faço um teste lá, descubro que está acontecendo, não tem energia aqui, aí eu vou, tiro a medida daqui. Ele faz eu andar de um lado para o outro. E pude, para que o quê? Pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Ele faz eu andar de um lado para o outro. Por quê? Porque ele quer me ensinar e saber lidar com aquela situação. Vai lá, versículo 3. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: Yahvé soberano, só tu sabes. Irmão, não é falta de fé, nós vamos declarar a palavra. É claro que você vai declarar a palavra. É claro que eu vou declarar a palavra. Mas Deus sabe o que vai acontecer nessa situação. Deus sabe o que ele vai fazer, como ele vai fazer. O 4. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos... profetiza, E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, a situação pode ser desafiadora. A situação pode estar completa de vale de ossos secos, que não tem solução, que não tem nada. Mas se Deus mandar nós profetizarmos, nós vamos profetizar. E as coisas vão acontecer. O que eu preciso entender? Vai nos revestir. Eu não posso encarar essas coisas de maneira natural. Vamos nascer de novo. Entender as coisas do Espírito. Deixar Deus trabalhar na nossa vida. Ser revestido de poder e força contra as ciladas do diabo. Entender que tem hora que ele vai me levar no vale do osso seco para me ensinar alguma coisa. Tem hora que ele vai me levar lá. Eu tô lá no mar lá. Aí tentei ir para Bitínia, não deu. Tentou ir para Mícia, não deu. Retornou, parou lá em Trode. Aí Deus deu a revelação. Pegou a visão de Deus. Já sabe para onde ir. Sem a visão não vai. Aí enquanto eu não deixar ele conduzir pelo poder dele, eu não vou entender. Eu vou chegar no vale lá e falar: Jesus, o que eu faço nesse vale? Eu vou juntando aqui? Não dava para juntar, que era muitíssimo. Ele andou de um lado para o outro e não dava. Só era poder de Deus. Então o que eu preciso? Profetizar. Profetiza nessa situação. E tem maneiras de profetizar que a gente vai profetizar como? Com atitude.
vai lá e faz. Vai lá e faz de novo. Vai lá e faz de novo. Chega uma hora que o diabo sai, o poder de Deus entra e a bênção chega e a alegria chega, a bênção chega. Agora, se eu ficar achando que eu vou lidar com essa situação sozinha, eu tô um mega crente, né? Aí a carne vai, eu tô um mega crente, aí eu tô the best, o melhor. Tá. Irmão, vai nessa não, a carne engana. E o diabo é sujo. O que eu vou fazer? Deixa o Espírito Santo conduzir, deixa ele te encher de poder. Amém?